Meus amigos, não é feio sofrer. No nosso nível evolutivo, o sofrimento faz parte. No mundo ainda de provas e expiações, o gênero de dor e sofrimento que nós enfrentamos no dia a dia exige muito de nós. É natural que no estágio evolutivo em que nos encontramos, por vezes, nos sentimos muito fragilizados, psíquica, emocionalmente, e isso independe do credo ou da fé que uma pessoa suponha possuir. Isso não tem nada a ver com a força da crença que eventualmente tenhamos. Somos humanos. E quando a dor, o sofrimento nos visitam e determinam em nós reações inusitadas, imprevistas, por vezes surpreendentes, quando parece que nós nos flagramos sem forças, sem recursos para dar a volta por cima, para livrar a dor que estilhaça o peito, que oprime o coração. Quando essa tristeza que deveria ser passageira se transforma numa tristeza persistente. Está na hora de procurar ajuda. Não há nenhum problema, nenhuma desonra, nenhum demérito em procurar ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. O Setembro Amarelo serve para desmistificar esse mito da autossuficiência que muitos de nós espíritas, diga-se de passagem, retroalimentamos. A fé raciocinada é força auxiliar na área da prevenção do suicídio, mas não nos blinda em definitivo, não nos imuniza por completo do risco da ideação suicida. Sim, há espíritas que cometem suicídio, como há católicos, protestantes, umbandistas, candomblecistas, budistas, judeus, muçulmanos, taoístas. Não é uma questão de fé ou de credo. Como disse, precisamos conhecer as patologias associadas ao risco suicida, os fatores de risco ligados ao fenômeno do suicídio, e esse conhecimento avançou muito do século XIX para cá. A época da codificação, segunda metade do século XIX até hoje, nós demos um salto gigantesco na direção de um conhecimento que, por exemplo, na década de 1930, introduziu o neologismo depressão. A depressão, assim denominada, vem da década de 1930. Todos os estudos de Freud, Jung, a percepção de que o eletrochoque não seria a melhor resposta para as patologias de ordem mental, as políticas antimanicomiais, e em Minas Gerais nós temos talvez o caso mais horroroso, mais terrível, de unidade psiquiátrica transformada em depósito de gente, de forma abominável e cruel, estigmatizando pessoas portadoras de patologias de ordem mental ou pessoas que eram internadas por conveniência da família, sem ter nenhum problema de ordem psíquica. Mas era uma forma de você aprisionar as pessoas. O mundo mudou muito nesses mais de 160 anos. Kardec assinalou com muita assertividade: aonde a ciência avançar, com fundamento, com credibilidade, e apontar numa direção onde o Espiritismo, na sua essência matricial do século XIX, nos seus postulados básicos, não chegou ainda, que se corrija o norte magnético da bússola na direção da ciência. Portanto, a palavra de ordem hoje, para quem está em sofrimento a ponto de imaginar que a saída talvez seja
matar o corpo físico é acolhimento. Nenhum de nós possui uma régua capaz de medir com precisão a dor alheia. Nós não estamos debaixo da pele do outro. E o sentimento cristão que deve nos animar é do acolhimento. Respeitemos a dor alheia. Se alguém na casa espírita nos procurar e percebermos que ali é uma pessoa extremamente fragilizada a ponto de ter inclusive verbalizado um profundo desânimo, um profundo desalento em relação à existência, que tenhamos a sensibilidade de escutá-la antes de doutriná-la e de perceber, se não seria o caso, de além de manifestar, compartilhar informações da doutrina, com muita delicadeza e sensibilidade, percebendo se é o melhor momento e qual o jeito certo de fazer isso. Falar sobre espiritismo, se a gente também não deveria estar sensível e apto a já ter conexões da instituição espírita com profissionais de saúde ou instituições de saúde que acolham essa pessoa que encontra-se em risco suicida. Façamos a nossa parte. O Setembro Amarelo existe para o compartilhamento de informações e para nos ajudar a promover a vida sempre. Viver sempre será a melhor opção, seja qual for a situação. Toda dor e todo sofrimento são passageiros e quando ela persiste, quando ela devasta a nossa autoestima, a nossa esperança, a nossa fé, procuremos ajuda. A fraternidade, ou seja, esse sentimento de irmandade, frater vem do grego irmão, ela se expressa especialmente nos momentos difíceis. É para isso que serve o Setembro Amarelo. Se o Espiritismo se afirma como consolador prometido, que estejamos prontos para a nobre tarefa de consolar acolhendo, não recriminando, não julgando. Quem ama, cuida. Quem cuida, acolhe. Tudo de bom.